Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, iniciamos mais uma disciplina neste nosso segundo bimestre do segundo semestre de 2021. Entramos na parte das químicas analíticas. Então, comigo, nesse semestre, juntamente com o professor Diego e com o professor André, a gente vai tratar da disciplina de química analítica. No meu caso, a disciplina que envolve reações químicas analíticas e identificação de cátions, que basicamente é uma disciplina de química analítica qualitativa numa primeira parte. Então, a maioria de vocês já teve aula comigo, né? Nós já estamos no segundo termo para alguns, quarto termo para outros, né? Então, só para relembrar a minha formação na área da química, com atribuições tecnológicas, o meu mestrado e doutorado em Química Analítica no Instituto de Química, e depois a possibilidade de fazer algumas atividades envolvendo química analítica também, tanto no Brasil como no exterior. E claro que a minha experiência didática, que começou lá em 1995, né, acho que alguns nem eram nascidos ainda, na educação básica, né, no ensino médio, e depois, em 2002, quando eu finalizei o meu doutorado, dando aula no ensino superior. Então, só para dizer para vocês que a área da química analítica é a minha formação raiz, né? Então, todo o meu mestrado e todo o meu doutorado foi baseado em química analítica. Fiz disciplinas específicas na pós-graduação na área de química analítica, então não preciso nem dizer para vocês que é uma das minhas disciplinas prediletas, e eu espero que seja um passeio para vocês, como vai ser para mim também, que vocês possam enxergar a beleza da química por meio da química analítica, já que a gente vai estudar muitas reações químicas, equilíbrios químicos e a química do tubo de ensaio, como a gente costuma dizer. Então, a disciplina, pessoal, ela tem uma carga horária de 80 horas, então ela vai ser dividida em 4 módulos, começando então no dia 11 de outubro, hoje, e também finalizando no dia 20 de novembro. Especial também porque dia 11 de outubro é meu aniversário, pessoal. Então, olha que bacana, começando a disciplina de Química Analítica e ainda no meu aniversário. Como vocês sabem, a química ela é dividida em grandes áreas, embora esse conceito exista, mas hoje já se fala na questão dos estudos interdisciplinares, que é óbvio que não tem como eu estudar química falando só de inorgânica, só de fisicoquímica, só de orgânica, só analítica, né? Então, hoje é impossível falar de química analítica, não falar da fisicoquímica, não falar da química inorgânica. Então, vocês vão ver que perpassa, né, os conceitos por todas as químicas. Então, o nosso foco da disciplina é a parte da química analítica e que vocês vão ver que é a qualitativa. Então, segundo Ostwald, né, ele fala que a química analítica é a arte de reconhecer diferentes substâncias e determinar seus constituintes. Então, a gente vai ver que a química analítica ela tem a capacidade de responder 2 perguntas, do o que e o quanto tem. E que, por isso, a química analítica acaba sendo dividida em 2 sub-áreas, que é a análise qualitativa e a análise quantitativa. Quando a gente fala na análise qualitativa, ela vai responder o quê? E quando a gente fala na análise quantitativa, ela vai falar quanto. Claro que as duas não andam separadas, porque não tem como eu saber o quanto tem sem saber o que tem. E em alguns casos, eu preciso saber o que tem para poder determinar o quanto tem. Então, só como uma definição inicial, que a análise qualitativa envolve a identificação de um ou mais componentes de uma amostra. Muitos ao mesmo tempo, se a gente for pensar numa amostra real. E a quantitativa, ela vai ser utilizada para determinar a quantidade desse meu componente de interesse na amostra. Portanto, em ambas, pessoal, envolve a separação, a identificação e a determinação das quantidades ou teores dos componentes que constituem cada uma das amostras que serão analisadas
em uma determinada situação. Ainda, pessoal, quando a gente fala da química analítica ou da análise química, então nós vimos a qualitativa ou a quantitativa, mas também ela pode ser dividida como uma química analítica por via úmida ou por via seca, e ela pode ser dividida em química analítica clássica ou uma química analítica instrumental. Então, no caso, por via úmida, que sempre no caso da graduação serão por soluções aquosas, então sempre soluções aquosas. A gente tem aí métodos quantitativos de análise clássica, né, que é a gravimetria, análise gravimétrica, e também a volumetria ou titulometria, que é a química analítica de bancada, que a gente resolve por meio de tubos de ensaio. E depois eu posso ter a química analítica instrumental, que envolve métodos instrumentais, que eles podem ser métodos automáticos ou manuais, como, por exemplo, métodos fotométricos, métodos eletroquímicos, métodos térmicos, métodos espectrofotométricos, né? Então, nós temos aí condutométricos, potenciométricos, então nós temos vários métodos que envolvem a utilização de equipamentos, que nos permite, dependendo do tipo de equipamento, detectar quantidades muito pequenas, mas nós também conseguimos resolver muitas coisas utilizando a química analítica por via úmida, que é a química analítica também chamada química analítica de bancada. Então, pessoal, quando a gente fala da disciplina, qual que vai ser o objetivo? Justamente esse, desenvolver as competências específicas e habilidades no que tange os conceitos básicos das reações analíticas e da separação de cátions. Então, nós vamos responder com isso o que tem na minha amostra, né? Então, quais são os elementos químicos que estão ali presentes? E claro que como a parte da química analítica clássica, a gente vai definir isso por meio de reações e, por meio das reações, separar esses cátions. Então, nós vamos ver que nós vamos aprender sobre a solubilidade, sobre algumas técnicas de separação, né, características de determinados sais para poder propor esse processo de separação. Então, algumas das habilidades e competências lá no cronograma de vocês está bem mais esmiuçado, né? Então, identificar soluções, diferenciando soluto e solvente, caracterizar soluções e suas composições, descrever e exemplificar soluções, identificar alguns parâmetros físico-químicos que influencia tanto reações em via úmida como via seca, caracterizar os parâmetros, exemplificar algumas reações, usar técnicas de identificação, conceituar as funções ácidos e bases, caracterizar as principais teorias, que a gente já viu um pouquinho na química orgânica, identificar e exemplificar reações de ácido-base, que é isso que vai interessar bastante para a gente, as reações envolvidas, identificar e exemplificar essas reações, conceituar algumas propriedades, identificar reações e equilíbrios e fatores que afetam esse equilíbrio químico, e aí aplicar esses equilíbrios químicos nas reações de complexação e óxido-redução, classificar grupos de íons e depois descrever reações de separação e identificação dos grupos de cátion, que a gente vai chamar de grupo 1, 2, 3, 4 e 5. Com o professor André, vocês vão trabalhar com a separação e a identificação de grupos de ânions, que lá vai ter uma outra subdivisão. Então, com isso, a gente pretende desenvolver todas as habilidades e competências de vocês no que se refere aos conteúdos de química analítica. Então, a nossa disciplina ela é dividida em 4 módulos, né, devido à carga horária de 80 horas. Então, os 4 módulos, começando então no dia 11 e finalizando no dia 27 de novembro, e aí depois a gente parte para o processo de avaliações, né, avaliação regular, a prova repositiva e os exames para quem for necessário. Então, vocês já estão bastante familiarizados com as ferramentas, né? Então, cada módulo contém um tema, contém a unidade de aprendizagem, né? Que contém uma web-aula, contém desafios, contém
exercícios. Depois nós temos a aula ao vivo, que fica gravada, que ela já está agendada, então deem uma olhadinha cuidadosa no cronograma da disciplina, materiais de apoio e referências, e as atividades avaliativas, que podem envolver envios de arquivos, questionários, vídeos, elaboração de vídeos, os mapas mentais e os nossos laboratórios virtuais, que são extremamente importantes que vocês participem dessas atividades propostas. A avaliação, então serão 4 avaliações, né? 4 atividades avaliativas, que vale 40%, as participações nas aulas ao vivo, 8%, e as avaliações presenciais obrigatórias, que valem 52%. Então, com tudo isso, se a média final for maior ou igual a 6, vocês são considerados aprovados. Se menos que 6, o exame, e depois, no exame, após o exame, se atingir uma média de 5 ou mais que 5, é aprovado, e caso seja menor que 5, é considerado reaprovado. Mas eu tenho certeza que com a dedicação, com a organização do tempo, a gente não vai ter problema para aprovação nessa disciplina. As nossas referências, que estão todas disponíveis nas nossas bibliotecas virtuais. Então, aqui, o curso de Química ele é um privilegiado, porque nós temos clássicos da literatura química disponíveis nas bibliotecas virtuais. Então, o livro do Skug, o livro do Coates, né? E muitos outros que estão disponíveis ali, pessoal, são livros importantes e que vocês tenham conhecimento deles, né? O Skug é um clássico, então não tem como falar que você já fez química analítica na universidade e nunca ter aberto um livro do Skug, né? Então, do Coates, a mesma coisa. Então, é importante que vocês usufruam dessas referências bibliográficas, porque sempre tem algo mais para nos explicar e nos mostrar. Então, vale a pena. Lembra que não tem número, limite para acessar essas quantidades de livros. Então, isso é uma ferramenta super importante e que está disponível para vocês ao longo de todo o tempo. Então, gostaria de agradecer a atenção, né? Estaremos juntos aí em 4 encontros, mas lembrando que, se for necessário, nós podemos agendar outros horários e para apoiar, né? Que o conteúdo ele é bacana, ele é bonito, mas ele é bastante intenso, então vai requerer uma dedicação de vocês. Então, pessoal, nós nos vemos ao vivo na nossa primeira aula, que acontece na terceira semana de de outubro, e aí a partir de lá, em novembro, né? Então, 2 encontros em outubro e 2 encontros em novembro. Então, eu desejo sucesso para vocês na disciplina. É uma essência, né, da química, é a química analítica qualitativa clássica. Ela é importante que vocês vão aprender reações, conhecer reações, saber os reagentes envolvidos, e isso é muito, muito importante para a formação de vocês. Então, eu agradeço a participação, que nós todos tenhamos sucesso, e até o nosso encontro com a nossa aula ao vivo. Certo, pessoal? Então, nos vemos por aí. Até mais. Tchau, tchau.